A paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 8. Já vimos aqui anteriormente que Ezequias, que fez a vontade do Senhor, fez o que era reto ao Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, se adoeceu e pediu mais vida para o Senhor, e Deus lhe concedeu 15 anos. E nesses 15 anos nasceu Manassés, o pior rei que houve no reino de Judá. Fez tudo ao contrário do que o pai dele, Ezequias, havia feito, desagradando ao Senhor Deus. Agora, graças a Deus, ele morreu. Agora veio o filho dele, Josias. Então aqui está falando que Josias foi alguém que andou segundo os caminhos do Senhor. Não andou nos caminhos de Manassés, mas andou nos caminhos que Ezequias havia andado. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então veja que o livro que ele encontrou, com certeza de alguns dos profetas, o Senhor estava avisando que ia destruir o reino de Judá, igual ele já havia destruído o reino de Israel, o reino do norte. E Josias se humilhou diante do Senhor e temeu muito. Então o sacerdote Ilquias e Aicão e Aquibor e Safã e Asaías foram a profetisa Ulda, mulher de Salu, filho de Tiquva, e filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Então a profetisa confirmou, olha, tudo que o profeta falou vai acontecer. A desgraça vai chegar ao reino do sul, ao reino de Judá, aonde Josias é rei, aonde foi encontrado o livro da palavra de Deus, e tudo vai se cumprir. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Então, se você adora alguma coisa, alguém, além de Deus, saiba que a ira de Deus vai se acender contra você e não vai se apagar. Se a ira de Deus se acendeu contra o povo judeu de Israel, de Judá, onde estava o templo em Jerusalém, e Deus não poupou a cidade de Jerusalém, nem o templo, nem o povo de Israel, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e a ira de Deus se acendeu contra eles, e todas as palavras de Deus se cumpriu, você acha que você vai escapar da ira de Deus, do fogo de Deus que vai acender contra você? É algo muito sério. Não existe um pecado na Bíblia pior que a idolatria. Você trocar a adoração a Deus, o Senhor, e fazer reverências àquilo que não é Deus.
e adorar aquilo que não é Deus. Imagens de escultura, ídolos das nações. Foi isso que o Reino do Sul fez. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que farei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para a maldição, e rasgastes as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Veja que Josias não praticou aquilo que os seus antepassados praticaram. Até o rei antes dele, Manassés, o pai dele, fez todo tipo de abominação, mas ele não praticou o que o pai dele fez. Pelo contrário, quando ele ouviu a palavra de Deus, ele se humilhou. Ele rasgou as suas vestes, ele orou, ele chorou, ele implorou ao Senhor que tivesse misericórdia dele e do povo que ele era rei, que era o povo de Deus, e que Deus havia determinado a destruição. Pelo que, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. O que Josias fez quando ele ouviu o que Deus havia dito com respeito à sua atitude de se humilhar e pedir perdão para o Senhor? Que Deus iria poupar o reinado dele, que no reinado dele não iria se cumprir aquelas palavras de Deus, que aconteceram. Então aqui nós precisamos aprender uma lição muito importante. Se nós praticarmos idolatria, tivermos ídolos, seja o que for, homens, time de futebol, religião, imagens de escultura, qualquer coisa, não se esqueça, a ira de Deus está acesa contra você. Por que não aconteceu nada comigo? Porque você ainda era inocente, você não tinha consciência do que você estava fazendo. Você estava praticando a idolatria na sua ignorância, porque seus pais te ensinaram e os seus pais eram ignorantes, não sabiam o que estavam fazendo. Estavam seguindo os pais dos pais, tudo na ignorância. E a palavra de Deus estava fechada, você ainda não tinha ouvido a palavra de Deus. Mas agora o livro, a Bíblia, está aberta e ele está dizendo que a ira dele se acende e está acesa contra todos os idólatras, seja o tipo de idolatria que for. E se essa é a minha condição ou a sua, Deus está falando que ele ouviu o clamor de Josias pedindo perdão. E nós vamos ver o que Josias fez a partir do capítulo 23. E qual é a sua atitude? Você vai insistir que a ira de Deus esteja acesa contra você? Ou você vai aplacá-la se humilhando e abandonando e eliminando e tirando tudo aquilo que é ídolo da tua vida? Foi isso que Josias fez. O avô dele, né? Ezequias, foi um modelo em servir o Senhor. O pai dele foi o pior modelo que se existia na face da terra. Tudo quanto é tipo de bruxaria, de feitiçaria, de coisas ligadas a espiritismo, tudo quanto é coisa negativa, de invocação de espírito, todo tipo de adoração, de blasfêmia, ele fez. Mas Josias não fez. Então olha bem para os seus pais. Se eles praticam esse tipo de coisa, não pratique. Se humilhe diante de Deus. Se eles praticam coisas boas e você é mau, você é maligno, se arrependa. Olha o exemplo dos seus pais em seguirem o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas e nos ilumina, Senhor, com respeito à tua ira acesa. Senhor Jesus, nos mostra qualquer tipo de idolatria que nós tenhamos para que nós nos arrependamos diante de ti. E nós nos prostremos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor da glória! Josias teve um coração maravilhoso de se humilhar diante do Senhor ao ouvir as tuas palavras.
E o Senhor tem nos falado que a tua ira, que a maldição não vai chegar ao reino de Judá nos nossos dias. Vai chegar a toda a terra, Senhor. Não haverá parte na face da terra que não será visitada pela tua ira. Senhor, nós estamos aqui te pedindo misericórdia. E o Senhor prometeu que nos nossos dias, se formos fiéis, nós não seremos deixados para o dia da ira, para a grande tribulação. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos. Nos ilumina e nos ajuda a fazer a tua vontade cada dia da nossa vida. É isso que nós te rogamos. Amém. Que Deus te abençoe. Hoje eu e você ainda temos uma oportunidade de agir como Josias. O que Josias fez? Não andou nos caminhos de Manassés, seu pai. Não andou nos caminhos dos altos de idolatria, não fez idolatria, não adorou imagens de escultura, não procurou nada de necromantes, nada de feitiçarias, nada ligado à invocação de espíritos, nada. Ele limpou tudo isso. E Deus foi maravilhoso. Quando ele agiu assim, o que encontraram por acaso lá no templo? O livro do profeta. O que é que estava escrito no livro do profeta? Que Deus iria destruir o reino de Judá, onde ele era rei. E ele ficou sabendo as palavras de Deus. O que é que ele fez? Ele se humilhou diante do Senhor e pediu perdão a Deus por ele, pelos seus pais e pelo seu povo. O que Deus fez? Disse para Josias: tudo isso vai se cumprir por meio da profetisa Hulda. Mas os seus dias você vai ser poupado porque você se humilhou. Poxa vida, Deus, ele é maravilhoso. Então você não é mais inocente. Você não tinha ouvido sobre a idolatria. Ah, mas na minha casa todo mundo é assim. Pois é, mas você não é. Você agora ouviu a palavra. Você tem essa oportunidade de mudar de vida. Que Deus te fortaleça e que Ele me fortaleça também. Aleluia. Glória a Deus.